Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o porquê que a gasolina, o combustível está tão caro e o porquê que eu acho que você vai pagar mais caro ainda nos combustíveis. Bom, para começar, a gente tem que entender que o petróleo ele não serve somente para fazer gasolina, querosene de aviação, diesel e essas coisas. Não, o petróleo está mais presente do que você imagina. Para que você tenha uma ideia, nesses cabos todos que estão passando aqui, nessas luzes aqui atrás, nessa tinta aqui, ó, tem petróleo. No seu tênis, no tecido da sua roupa. Sabe o couro sintético que o pessoal que é pró-animais, e isso não está dizendo que eu sou, mas eu acho uma hipocrisia muito grande a partir do momento que você defende os animais e você faz utilização de couro sintético. O couro sintético é do petróleo, que é combustível fóssil, que o pessoal fala que está causando um aquecimento global, que aí também é culpa do arroto dos bovinos e por aí vai. Você entende que está desconexo? Então, petróleo nas garrafinhas de refrigerante, nas garrafinhas de água, garrafinha de suco, nas Tupperwares, gente, tá em tudo petróleo. Então, ele não serve somente para o combustível. Basicamente, tem um dado que mostra que 25% do petróleo produzido no mundo não é destinado a combustíveis, sim para os outros produtos, que seriam todas essas peças que eu falei, com vocês. E o porquê que eu, Darley, tô falando para você que provavelmente você, e eu também, porque eu preciso de combustível, vamos pagar mais caro no combustível daqui para frente. Simplesmente porque os governos estão adotando uma agenda ESG, Environmental, Social and Governance. Isso basicamente é que você vai estar de acordo com o meio ambiente, de acordo com o social, se preocupando com a população e com o nível de governança muito alto a fim de evitar todas aquelas crises, todos aqueles problemas que a gente já viu bastante no Brasil, como o caso da Odebrecht, como o caso do mensalão na Petrobras e por aí vai. E como os Estados Unidos e a Europa têm adotado de forma muito firme essa agenda, isso tem causado o seguinte: imagina só, você tem sua empresa e o governo fala, olha, a gente não quer mais que você produza da mesma forma que antes, a gente não quer mais utilizar o petróleo, a gente vai investir em carros elétricos, a gente não quer mais combustível fóssil, a gente não vai aprovar mais a perfuração de poços. E nesse ponto você tem que entender que é o seguinte: o pessoal precisa continuar explorando para continuar suprindo a demanda de forma estável, porque vai chegar um ponto que as empresas vai cair, você não vai estar mais utilizando tanto petróleo, vai estar utilizando mais carros elétricos, e como não há demanda de combustível suficiente para sustentar o preço do petróleo, e é algo que é extremamente caro para ser extraído, não vale mais a pena para a empresa continuar, ou seja, ela vai quebrar. Então, para ela não quebrar, os preços vão subindo, porque a demanda continua a mesma, porque essa agenda está sendo imposta de uma forma que não é sustentável no momento. Em momento algum eu estou falando que eu não concordo com a agenda. Eu acredito que as coisas feitas de supetão, na canetada, como estão sendo feitas, não são sustentáveis e faz com que você e eu paguemos mais pelo preço da gasolina. Então, basicamente a demanda vai continuar existindo e o preço do petróleo vai continuar subindo. Por quê? Porque não tem mais reservas sendo exploradas, mais petróleo sendo extraído do fundo da terra ou dos poços que já estão abertos, enfim. E devido a toda essa pressão, você está pagando mais caro por decisões, por planejamentos mal estruturados. Esse é o ponto. São planejamentos mal elaborados, mal estruturados, mal implementados e que faz com que você e eu paguemos mais caro por isso. Eu vou até colocar um print aí na tela para que vocês vejam que as empresas falaram que elas não estão com nenhuma pressa para resolver toda a urgência do governo Joe Biden. Por quê? A popularidade do governo Joe Biden nos Estados Unidos está em 41% e isso é muito baixo. Em comparação aos presidentes anteriores, o Joe Biden tem essa popularidade baixa devido à grande inflação que tem maltratado, tem esmurrado os americanos. E com isso, ele tem feito essas campanhas, liberado reserva de petróleo, mas para que vocês entendam, ele liberou 50 milhões de barris. É basicamente metade do que é necessário para um dia de petróleo no mundo, ou seja, não vai adiantar muita coisa. É só aquela medida populista, E aí manda para a CNN, para todos os portais de mídia, para que o americano, ele está fazendo alguma coisa. E gente, eu não sou a favor de Trump ou Joe Biden, sou a favor que você tenha liberdade para ter uma vida melhor. Esse é o ponto. Tô
para esses caras. E devido à imposição dessa agenda, já existem vários países, tá, que estão impondo o fim da comercialização de carros a combustão. Eu vou até ler aqui para vocês, porque são muitos países, eu não vou decorar. A Índia falou que em 2030 vai encerrar a venda e a produção de carros a combustão. A China ainda não tem data, porém ela já representa 40% das vendas de carro elétrico no mundo. O estado da Califórnia aqui nos Estados Unidos já falou que a partir de 2035 também vai proibir a comercialização de veículos a combustão, e a Europa, no geral como um todo, em 2035 também. Mas já existem países, salvo engano, a Noruega, Dinamarca ali, que vai ser 2025. Tá muito perto. É muito perto para fazer uma transição dessa. E a China tem crescido tanto, né, nessa ampliação na frota de carros elétricos, que ela já ultrapassou até mesmo os Estados Unidos em sua frota. Exemplificando para vocês, antes mesmo, né, do Rockefeller virar o Rockefeller aprimorando o querosene, antes era utilizado óleo da cabeça das baleias, as baleias cachalotes, para iluminação pública. E aí agora, né, depois que o petróleo já resolveu todo o nosso problema, né, porque a gente já passou por muitas coisas, já evoluímos bastante, a gente está se preocupando com isso. Ou seja, e aí agora o petróleo, mesmo depois de tudo que já resolveu, se tornou um vilão. E aí fica essa coisa, essa briga, sabe, esse cabo de guerra, e sempre vai estourar, gente, para classe média baixa. Quem tem dinheiro não vai fazer diferença, porque o cara vai lá e vai comprar o carro elétrico dele, vai fazer o que for necessário. Mas quem não tem é que sofre esse impacto, tá? Eu vou colocar num print também a pirâmide de Maslow para vocês entenderem o que eu tô falando. Que como já tem um problema resolvido, você passa a pensar em outros tipos de problema. E se você já tem alimentação, saúde, meio de locomoção, tal, e aí você vai se comprometendo com as questões de matrizes energéticas e esses outros pontos. E até mesmo o governo brasileiro, né, tem a Rota 2030, que ele tem se comprometido com a questão da matriz energética, mas ainda não está muito certo. Ele está planejando ali para fechar os últimos detalhes sobre a Rota 2030 para ver como é que vai ser feita essa transição, né, de veículos a combustão para veículos elétricos. E eu quero passar para vocês os 4 pontos, né, exemplificando 4 pontos assim de forma objetiva que tem causado o aumento do preço do combustível em nossas vidas. O primeiro deles é o aumento da demanda. Se você pegar a demanda um ano atrás, quando o mundo estava em lockdown, ela era muito baixa. E aí de um momento para outro as coisas começaram a voltar, né, se recuperar muito rápido. Só que a OPEP, que é a organização com mais ou menos ali 13 países responsáveis por 30 milhões de barris por dia, não está na sua produção total, ele não está funcionando full. Por quê? Porque teve que desligar tudo e no final das contas eles são empresas privadas, eles decidem o que eles produzem ou não. E aí tem essa questão da transição da matriz energética, e tem muitos países da OPEP que são extremamente, gente, dependem do petróleo. Então, essa transição de matriz energética não é nada boa para eles. Isso não faz sentido para eles enquanto eles não migrarem também a forma de como eles vão sobreviver sem esse consumo da forma que existe hoje do petróleo. E exemplificando para vocês, hoje a demanda do último trimestre de 2021 é superior ao último trimestre de 2019, que era antes da pandemia. Ou seja, a nossa demanda aumentou sim. Ela de fato aumentou. E isso está casando com o segundo ponto que eu vou mostrar para vocês também. E esse segundo ponto seria a restrição da oferta. E eu falei para vocês sobre a produção, né, dos barris de petróleo da OPEP de 30 milhões, e aí fica oscilando entre 30% a 35%, né, de responsabilidade ali na produção de petróleo. Que o grupo, né, muitas vezes limita essa produção de petróleo simplesmente porque se cair demais, não vale a pena continuar a extração. Ou seja, tem um minimum price ali para que eles consigam ser autossustentáveis, que eles consigam dar lucro, que eles consigam continuar a produção, né, de forma sustentável para a empresa. E devido a toda essa pressão da OPEP e dos outros países, como China, Rússia, o preço não é só no Brasil, gente. Vocês têm que entender que o preço do combustível não é só no Brasil que está tão alto. Lógico que no Brasil tem outras coisas que afetam também o preço do combustível. Porém, né, o preço do combustível subiu bastante nos Estados Unidos também, e esse é um dos pontos que tem causado a impopularidade do Joe Biden. A expectativa, né, da OPEP é que a oferta seja completamente, né, retomada somente em dezembro de 2022 por parte dos países que são, né, pertencentes à OPEP. Porém, China,
Estados Unidos e Europa já têm pressionado para que isso aconteça ainda em dezembro agora de 2021. Por quê? Porque a gente tem uma crise na Europa, eles não sabem se eles vão ter gás suficiente para realizar o aquecimento das casas no inverno, que pode ser muito rigoroso, e aí eles estão fechando contratos com a Rússia, né, para comprar esse gás, porque o gás que faz o aquecimento também é um gás natural, ele é proveniente do petróleo, da extração do petróleo. Então, também, né, isso também depende do petróleo e o mundo utiliza muito gás natural. E uma das coisas que tem impulsionado também o preço do petróleo é porque a China tem comprado mais gás natural, porque ela está fazendo a transição das usinas carvoeiras, né, que utilizam carvão, para as usinas termoelétricas que utilizam o gás. O terceiro ponto que tem causado, né, para nós brasileiros, o aumento no preço da gasolina é a desvalorização do real. Podem ver aí na tela que em fevereiro de 2020, o preço do real, né, em face ao dólar, era $1 comprava R$4,04, salvo engano é isso. E hoje $1 compra R$5,60. Isso é muita coisa, gente. É praticamente 25% a mais, né? Ou seja, o real se desvalorizou mais de 25%. O real está entre as moedas que mais se desvalorizaram, né, perante o dólar. Por quê? Por questões políticas, por questões tributárias, por toda essa bagunça que é o Brasil, né? Que os nossos políticos resolvem tudo na canetada. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande e isso faz com que a moeda perca muito do seu poder de compra devido a toda essa insegurança. O quarto ponto é sobre a elevação dos biocombustíveis. Quando eu falo biocombustível, eu estou falando do etanol e do biodiesel. O etanol é feito de cana-de-açúcar e o biodiesel é feito de soja. E adivinha só, ambas as commodities aumentaram bastante o preço. Só na cana-de-açúcar, o aumento da produção foi de 60%. E tudo isso ocasionado por inflação. Por quê? Porque eles precisam de colheitadeira para fazer o colhimento da cana, a mão de obra, né? A questão da pandemia, não tinha gente suficiente, todos esses pontos. Segundo a CPEA, vou colocar aí na tela, foi de aproximadamente mesmo 60%, né, o aumento no valor do custo de produção, né, do etanol. E nós temos que lembrar que no Brasil o etanol compõe 27% do combustível, né, da nossa gasolina que vai no carro. Ou seja, não bastasse, né, todos os outros problemas, ainda tem mais isso, o etanol também subiu de preço. Ou seja, encareceu mais ainda o custo do combustível. Um outro ponto que fez, né, a cana-de-açúcar ficar mais cara a sua produção foi a falta de chuva e as geadas que aconteceram entre junho e julho. E a soja, como é uma commodity mundial, né, teve um aumento de basicamente 70%. Ou seja, vocês têm que entender que a soja não é porque é produzida no Brasil que ela vai ser cotada em real, ela é cotada em dólar. Por quê? Porque é negociada entre o mundo todo. O mundo compra, o mundo vende, exporta, importa e faz com que o preço, né, fique ali entre essa questão de oferta e demanda. A oferta tem sido, né, consideravelmente boa, porém a demanda foi muito maior, né? A China tentou fazer estoque dessa questão alimentar que a China tenta resolver por causa da superpopulação, os Estados Unidos também tentando vender. Toda essa briga resultou em 70% de aumento, ou seja, o diesel também fica mais caro. Por quê? No diesel brasileiro a gente tem 10% de biodiesel nessa mistura, ou seja, 90% diesel, 10% biodiesel. E eu espero que vocês tenham, né, entendido esses 4 pontos. E o último ponto que eu quero falar com vocês é sobre a composição do preço dos combustíveis, tanto gasolina e diesel. E aí eu busquei aqui a quantidade certinha de cada etapa, né, e quanto custa, e eu vou ler para vocês, vou ter que ler porque são vários números e eu também não decorei, né, gente, cabeça não é de ferro. No Brasil, 11% do preço da gasolina é somente da distribuição e venda. O que é a distribuição e venda? É toda logística, né, aquele pessoal, eu não sei se você já teve a oportunidade quando está abastecendo o carro, chega lá aquele caminhão e coloca nos tanques que ficam debaixo da terra. Aquilo ali custa, né? E mais a distribuição, tem os frentistas para pagarem a manutenção do posto. Todo esse esquema custa aproximadamente 11% do preço da gasolina. 16,3% do preço da gasolina é o etanol. 27,8% é o ICMS. 11,6% é o CID, o PIS, PASEP e CONFINS. E 33,3% é a parte da Petrobras. Só que aí tem a parte da produção. A Petrobras ainda paga mais imposto porque isso aqui é o que você e eu pagamos. A Petrobras paga também na produção e toda essa coisa. Salvo engano, em 2020 a Petrobras pagou 180 bilhões de reais somente em impostos. Ou seja, não é só você que paga. A gente fala, tá pagando aqui esse tanto de imposto.
mas ainda tem muito mais, né? No transporte, na produção, na extração, no refinamento, ou seja, isso aqui é só o que chega para você, mas as empresas por trás também ainda fazem o pagamento de impostos. A composição do preço do diesel no Brasil é 15,9% é o ICMS, 7% é o CID, PIS, PASEP com fins, 52% é a parte da Petrobras, 11,3% é o preço, né, do biodiesel, que é impactado ali pelo preço da soja, e 13,2% é a distribuição e revenda. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu espero que vocês também compreendam que eu não tomei partido político aqui, eu só estou falando que as atuais decisões vão levar a gente para um caminho em que a gente vai pagar mais caro pelos combustíveis, vai acabar pagando mais caro na produção de roupas, porque vocês viram que o petróleo impacta não somente nos combustíveis, mas em toda a cadeia, né? Em tudo que faz parte da nossa vida. E se você gostou, considere compartilhar com um amigo, não deixe de comentar, deixar aquele like, se inscrever aí no canal. Valeu demais e até a próxima.